Perdoar é fácil? Que benefícios o ato de perdoar pode trazer? O que é perdão? Nutrir sentimentos negativos como mágoa, ódio, raiva podem trazer dor emocional e doenças físicas. Fique conosco e saiba mais sobre o poder do perdão e da gratidão. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar com a psicóloga doutora Simone Rosa sobre perdão e gratidão. Aproveito para falar para você, minha amiga, meu amigo, dá aquela paradinha, convida seus amigos, compartilha, fala que a nossa live já conversou, porque hoje nós estaremos conversando sobre um assunto muito importante. Estamos aqui no final do ano, um ano que foi bem desafiador. Vamos parar um pouquinho para a gente ouvir a psicóloga falando sobre o poder do perdão, dessa libertação de perdoar. E vamos falar também sobre gratidão. Você se considera uma pessoa grata? Robert Emmons, PhD da Universidade de Califórnia, ele traz em suas pesquisas que pessoas que comunicam a gratidão possuem emoções mais positivas, como alegria, entusiasmo, amor, felicidade e otimismo. Além disso, essa prática protege de sentimentos negativos, como inveja, ressentimento, ganância e depressão. Você sabia? O indivíduo grato é capaz de lidar com mais eficácia com o estresse diário, sendo mais resiliente aos traumas e se recupera mais rápido de doenças físicas. Ele é capaz de se relacionar de 2 a 4 vezes melhor com o próximo. E vamos chamar a doutora Simone. Boa noite. Boa noite, Boa doutora noite, Simone. Keila. Seja Boa muito noite a todos. bem-vinda. Que Muito obrigada. gratidão ter a senhora aqui conosco novamente para falar desse assunto assim tão relevante, tão importante e um divisor de águas na vida das nossas vidas, né? Sim, é um assunto que eu costumo dizer que tanto o perdão quanto a gratidão, né, são pilares da felicidade. Não tem como um indivíduo ser feliz se carrega mágoa, ressentimento, tristeza, frequentes, né? A tristeza é até um sentimento, uma emoção comum em momentos pontuais, mas ela, na sua frequência, né, quantidade de vezes que ela nos acomete, não tem como ser feliz, né? Isso tudo carrega um peso, né? A mágoa, o ressentimento, a raiva, isso se torna pesado para a gente no dia a dia, né? E fica muito difícil se sentir bem, trazer o bem-estar, trazer a felicidade, se esses sentimentos se destacam muito na nossa vida. É verdade, a vida já não é fácil, já tem as lutas diárias, né? Ainda tem que carregar esse peso, não é fácil. Sim. A doutora Simone, ela é psicóloga, terapeuta cognitivo, comportamental, analista comportamental, hipnoterapeuta, coach e especialista em programação neurolinguística. E vai estar aqui conversando conosco sobre esse assunto importantíssimo, gente, o perdão e a gratidão. Estamos falando aqui, doutora Simone, a senhora já começou a falar sobre essa liberdade, essa felicidade quando se libera o perdão e se tem gratidão. O poder curador do perdão. Então, o perdão, ele é libertador. Doutora Simone, o que é perdão? O perdão, né, ele tinha um destaque muito grande na religião, né? Era algo assim muito, não é, né? Algo muito enfatizado na religião. Porém, a gente tem estudos da neurociência sobre o efeito do perdão de uma forma neuroquímica no nosso organismo, né? E a neurociência, ela abraçou esse estudo do perdão. Então, o perdão, ele deixou de ser
algo abraçado pela religião e também passou a ser algo estudado e comprovado seus efeitos pela neurociência. Então, o perdão, ele é mais do que um ato, né? É um movimento de saúde para a nossa vida. Saúde quando nós nos libertamos exatamente dessas emoções que nós falamos agora há pouco. Quando nós nos libertamos da raiva, do ressentimento, da mágoa, de todas essas emoções que pesam e que elas são propiciadas, né, quando a gente toma essa decisão, a decisão de perdoar. E a gente vai falar melhor como é que é isso, né? Olha que coisa importante. Então, não é só uma questão que se trata na religião, que além de ser muito importante, mas é provado cientificamente. Incrível, sim. Muito incrível. Se você está chegando agora na nossa live, seja muito bem-vinda. Que satisfação ter você aqui conosco, gente, que maravilha. Hoje nós estamos conversando sobre perdão e gratidão. Você já perdoou alguém? Você tem que perdoar alguém? Tá difícil perdoar? Você se considera uma pessoa assim grata por tudo, pela vida, pela sua família? Deixa aqui nos nossos comentários se você tem uma pergunta para fazer para a doutora Simone. Coloca aqui o seu comentário. Nós queremos, assim, a sua participação, porque ela é muito importante para nós. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Eu quero também dar uma excelente noite. Seja bem-vindo para todo mundo que está aqui conosco através do YouTube. Seja muito bem-vindo, que satisfação. E vamos continuar falando sobre o perdão. Doutora Simone, perdoar é fácil? É desafiador, Keila, muito desafiador, né? Envolve muitas questões pessoais, né? De autoestima, diante de um ato de ofensa, né? Isso pode ter gerado quebras de alianças, pode ter sido em função de uma situação de traição. E o ofendido, né, vivenciar isso, essa decepção é muito grande. É uma quebra de expectativa, é uma quebra de aliança, são decepções, são traições. Então é muito desafiador, né? Ter sofrido isso e ainda, né, assim que geralmente a gente pensa, é muito desafiador eu ter sofrido isso e eu ainda carregar essa obrigação de perdoar. É como se eu estivesse saindo perdendo. E esse peso do perdão fica sob a minha responsabilidade. E o ofensor, na verdade, é como se ele tivesse ileso de tudo isso, né? Mas a gente vai ver que esse pensamento é um pensamento distorcido. Então, por mais que seja muito desafiador tomar essa decisão, ela é de suma importância, não para o ofensor, mas para aquele que carrega essa mágoa. Olha, como é importante. É desafiador, mas ao mesmo tempo liberta quando você se libera desse peso. Uau, doutora, que incrível! Temos aqui também umas participações. A nutricionista Maria Madalena. Boa noite, Keila. Boa noite, doutora. Boa noite, seja bem-vinda. A Valéria Santos dando aqui o seu bem-vindo, participando conosco. Olha que legal. Temos aqui a Rosana. Isso mesmo, muito bem. Érica, seja muito bem-vinda. E as pessoas estão entrando para falar sobre para saber um pouco mais sobre esse assunto, deixando aqui os seus depoimentos. Doutora, o perdão é uma emoção ou uma decisão? Ele envolve emoções, né? Como raiva, como ressentimento, as emoções que nós já falamos, mas o perdão é um ato, né? É uma decisão. E essa decisão, ela precisa ser embasada. O ofendido,
ele precisa entender a importância dessa decisão. Porque se ele não entender, se não fizer sentido para ele, vai ser muito mais desafiador ele liberar o perdão. Exatamente em função de algumas concepções distorcidas do que seja o perdão. Então, quando o ofendido, né, ele toma consciência do efeito que aquilo faz na vida dele, na saúde do corpo dele, ainda que ele tenha até um tempo, talvez seja necessário ele ter um tempo para que essa ficha caia, para que esse pensamento se assente, para que ele comece a construir um novo pensamento em torno do ato de perdoar. Ainda que precise levar esse tempo, mas é importante ter os efeitos positivos do perdão, assim como os efeitos negativos quando não há o perdão. Então, é um ato, é uma decisão que precisa ser tomada, por mais que tenham emoções, mas é uma decisão que vai ser tomada de forma racional. Muito bom, excelente. Doutora, também temos mais algumas participações aqui. Temos mais uma aqui, a Rosane Ferreira, perdão, é muito difícil, mas liberta, e é verdade. E quero agradecer a todas as participações, Neide Souza, boa noite, Kelly a todos, boa noite. A Roberta Rosa colocou, peço a Deus para que um dia eu possa perdoar todos que eu... perdoar, né? É isso mesmo. Liberar, então, assim, hoje a doutora vai estar falando, vai ser bom, preste atenção nos comentários, né, nessa informação. Doutora, mágoa, ódio, sentimentos ruins podem causar dor emocional e doenças físicas? Pode sim, Keila. Exatamente as emoções, né? Elas desregulam um neurotransmissor, um hormônio muito importante para a gente, que é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que é liberado dentro de um nível, né, adequado, ele proporciona muito efeito positivo para a gente, né? Então, continuando, né, esse hormônio ele é muito importante, regulações do nosso corpo, né, do nosso organismo. E quando a gente está envolvido com essas emoções tóxicas, ele desregula totalmente. E aí começa a vir a conta, né? Começa a vir a fatura, digamos assim, dessa desregulação. E aí, uma dos acontecimentos é queda de cabelo, a gente engorda, né? Tem um aumento do peso, tem a redução da libido, tem uma alteração na pressão arterial, nas taxas de colesterol, nas taxas de glicose. Então a conta vai chegando, né? Por quê? É por isso que antes eu falei que existe todo o embasamento da neurociência explicando o efeito dessas emoções no nosso cérebro. Então, o perdão, ele não é uma atitude emocional, né? De sentir no coração que tem que perdoar. Então, ele precisa ser tomado, né? A partir... Porque quando a gente tem um entendimento de tudo que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, a gente tem mais poder de decisão. Tem uma frase, né? Que eu acho que é uma frase que exemplifica muito isso, que você não perdoar é beber o veneno e esperar que o outro morra, né? Em função de toda essa desregulação que não está no corpo, no organismo do seu ofensor. Isso só está acontecendo com você. E ao longo do tempo, a conta pode chegar. E você pode tomar uma decisão agora, né? Isso em prol, a favor da saúde.
O perdão é um caso de saúde. É uma necessidade que promove a saúde. Olha como é importante, porque quando a conta chega, ela sempre chega muito alta, não é? Pois e quando pois é. vem, fica difícil, porque compromete toda a saúde da pessoa, e aí é pior, né? Temos aqui, doutora, um depoimento da Vânia. Oi, Vânia, tudo bem? Que satisfação. Boa noite, Keila. Boa noite, doutora. Gratidão, para mim, não se resume somente a dizer obrigado. Na minha opinião, vai além. Nunca esquecer de quem e de quando você aprendeu. É, isso aí, sou grata por tudo. Isso mesmo, gratidão é amplo, né? Muito bom, Sim. Isso mesmo, obrigada por sua participação. A Roberta colocou, a mágoa machuca, mas a quem sente do que quem magoou, é verdade. Isso mesmo, muito obrigada pela participação. Sim, Ivonete verdade. Braz, quem perdoa, libera o perdão para si e a alma fica leve e evita a doença na alma. É muito bom. E temos várias participações. Doutora, já que a gente está falando tanto do perdão, que causa doenças, que é uma necessidade para a saúde, que benefícios o ato de perdoar pode trazer? Vários. Eu só queria antes contextualizar isso, até para facilitar a decisão. Porque existe uma visão muito distorcida que pode dificultar essa decisão, né? Porque eu queria exemplificar, trazer, na verdade, três visões distorcidas do perdão. Uma delas é que a pessoa pensa, né, ela acredita que para ela perdoar, ela precisaria retornar ao convívio anterior, ela precisa reatar o relacionamento, ela precisaria funcionar como antes da ofensa, né? E não necessariamente. O ato de perdoar não quer dizer que o outro ofensor está sabendo que você perdoou. O perdão é algo que é liberado por você e para você. O ofensor não necessariamente ele precisa saber que você o perdoou. Talvez o ofensor ele já tenha até morrido. E ele não vai saber, né? Ele não vai receber esse perdão. O perdão é algo que é liberado por você e para você. Porque não é esquecer. O perdão é você se liberar. Esquecer a gente não esquece, né? Mas você se libera da mágoa, você se libera do ressentimento, é você se liberar dessas emoções tóxicas. Então, o perdão, não necessariamente você precisa retornar ao contato com aquela pessoa. Até porque aquela pessoa talvez não tenha maturidade para lidar com você novamente. Ou os valores dela são valores diferentes dos seus. E aí, voltar o convívio é se machucar novamente. Então, a gente precisa também ter essa sabedoria, né? Precisa ter essa autoestima para saber exatamente quais são os nossos limites. Né? Quando a gente respeita os nossos limites e faz com que o outro também respeite os nossos limites. Então, perdoar não é retornar o convívio anterior. E outro, a gente tem, existe a distorção de que perdoar é deixar o ofensor impune, né? Se você perdoa, o ofensor fica impune. E não tem não existe isso no ato do perdão, né? Como eu disse antes, quem vai se beneficiar desse perdão é o ofendido, não é o ofensor, né? Então, o ofensor, ele vai ter, ele vai continuar vivendo a vida dele e você vai viver a sua vida de uma forma mais livre e mais leve. Então, não se preocupe com esse pensamento distorcido de que se eu estou liberando ele, né, de uma punição. Isso não acontece. O perdão não é para o outro, o perdão é para você, certo? E outra também
é achar que eu só posso perdoar se o ofensor se arrependeu. E aí eu perdoo. Se ele se arrependeu, eu perdoo. E não necessariamente, né? Se ele se arrependeu, isso com certeza vai ser mais fácil, né? Mas não é a garantia. Enquanto você não perdoa, né? Quem está sendo punido é você, não é o ofensor. Então, eu acredito que, como você mesmo falou, a desmistificação dessas ideias, desses pensamentos, eles podem facilitar, né, o ato de perdoar, a decisão de perdoar. E os benefícios, né, são vários, né, Keila? Tudo aquilo que o cortisol promove de ruim, quando a gente perdoa, a gente promove de bom, né? Perdão e gratidão, como eu disse antes, eles são pilares da felicidade. Não tem como uma pessoa ela ser feliz se carrega esse peso da ausência do perdão. E é interessante que o que maltrata a pessoa não é muitas das vezes o ato em si do que aconteceu. O que maltrata, o que gera toda essa descarga de cortisol, na verdade, são as lembranças, né? A gente lembrando daquela... É como se a gente vivesse programada para lembrar daquela situação o tempo todo. Então, o ato em si passou, mas o que fica ali no seu dia a dia, te consumindo, são as lembranças. A lembrança de tudo que aconteceu. E é interessante também a gente sinalizar que a neurociência ela nos embasa de que cada vez que a gente traz uma lembrança, que a gente mexe na nossa caixinha de memórias, a gente reedita aquela ação, né? Aquilo que aconteceu, seja lá o que for, sejam coisas boas ou coisas ruins. Todas as vezes que a gente lembra de alguma coisa, o nosso cérebro faz uma nova edição, ele reedita aquela lembrança. Então, imagina a reedição de lembranças que estão sob a ação da mágoa, da tristeza, do ressentimento. Então, cada vez mais vai ficar pesado. Então, cada lembrança vai trazer um peso muito grande, porque aquilo está reeditado. E aí, não tem como a conta não chegar, né? E aí que faz-se mais necessária a decisão do perdão. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente precisa acelerar, né, se possível, essa atitude, buscando recursos para isso, né? Para que a gente possa promover esse perdão. Que recursos são esses? Um dos recursos é olhando a situação dentro do possível, né? Mas isso também é um esforço, né? Eu vou pedir licença ao português, né? E cometer um erro proposital de português. Eu costumo dizer para os meus pacientes que esforço se escreve com X, precisa se escrever com X, porque é uma força extra, né? A gente precisa ter essa força extra para liberar esse perdão, porque as reedições dessas lembranças, elas só vão fazer cada vez mal para a nossa saúde, né? E fora que, quando você não perdoa e vem essas lembranças, a sua vida, ela fica paralisada no passado, né? Ela está presa no passado. Você está dirigindo o carro, que é a sua vida, mas olhando pelo retrovisor. Imagina alguém dirigir olhando para o retrovisor. Que velocidade vai alcançar esse carro? Que desenvolvimento esse carro vai ter se o seu foco não está lá na frente, se você não está atenta lá na frente? Uma das estratégias, né? Foco no futuro, foco nas possibilidades, foco nas suas competências, foco nas suas potencialidades e desenvolver isso o tempo todo.
né? Você mudando o foco, ou o cérebro ele vai estar focado no passado, ou ele vai estar focado no presente, ou ele vai estar focado no futuro. O cérebro ele não consegue trazer esses três focos ao mesmo tempo. Então, quando você constrói uma agenda, uma rotina, onde tem ali possibilidades, potencialidades, fazer metas, né? A gente está aí no final do ano, um ano mega desafiador, mas isso não nos impede de traçar nossas metas para 2021. Então, você quer chegar? Que metas você quer alcançar? Que recursos você tem para isso? E se não tiver, como que eu posso adquirir esses recursos? Você precisa focar um pouco em você. Porque quando você está na caixinha das lembranças, da memória, pensando em tudo que aconteceu, você está com foco no ofensor. Você está tirando o foco do seu futuro, você está tirando o foco da sua vida e você está focando, está dando foco, né, ao ofensor. Será que você merece isso? Será que é isso que você quer para a sua vida? Fica essa pergunta. Uau, doutora, muito esclarecedor a sua fala, e muito importante para a vida. É demais, não é só falar sobre uma questão de perdão, é tudo que envolve essa liberação do perdão, esse ato de perdoar. É fácil? Não é fácil, mas é possível? Sim, a doutora mostrou para a gente que é possível. E como fazer? Tem que querer. Você quer? O que você escolhe? Carregar esse peso do ressentimento, da mágoa, da dificuldade, ou se liberar disso e abrir para novas possibilidades? Como a doutora falou, reeditar o cérebro. Começar agora a fazer novas metas para o próximo ano. Uau, doutora, incrível! E a Roberta colocou aqui, doutora, o perdão é para nos libertar. A doutora está certíssima. Quero conseguir perdoar um dia quem me magoou para me libertar, pois adquiri vários problemas de saúde por causa da mágoa e a conta já chegou. Minha amiga Roberta, se libera dessa mágoa, se libera, faz o que a doutora está falando, né, doutora? Liberar. Sim, é interessante, assim, uma das coisas, das atitudes, a mudança de mindset, né, de pensamento que a gente precisa ter, que facilita ou possibilita o perdão, é a autoestima, né? É o amor próprio. E eu costumo dizer que a autoestima ela está sustentada por alguns pilares. É o pilar da autovalorização, da autocompreensão, do autorrespeito. Então, quando você tem a autoestima equilibrada, você entende que você não merece isso. Você não merece. E você vai buscar recursos para liberar, para se liberar, né? Não é liberar o perdão para o outro, é se liberar dessas emoções tóxicas, né? Então, só recapitulando, o que a gente está entendendo é que o perdão não é liberar o perdão para o outro, é se liberar das emoções tóxicas que o perdão possibilita. Então, é como se a gente precisasse ir no médico para cuidar de alguma deficiência, de algum problema de doença. Você vai lá para se liberar daquela doença. Então, o perdão é a mesma coisa. Você precisa buscar os recursos, buscar os caminhos para que você se libere dessa emoção tóxica. Porque ter a emoção tóxica é um estágio. Depois disso, é emoção tóxica mais algum problema de saúde. E aí são dois problemas. Então, é importante a gente buscar uns recursos enquanto tem a emoção tóxica, que, como alguém já falou aí, já dói bastante, né? Então, a gente não precisa querer abrir mais essa ferida, porque só lembrando, essa ferida está em nós, não está no ofensor. E se eu tenho uma autoestima equilibrada, eu vou fazer de tudo para me curar, porque eu mereço. É isso aí, nós merecemos, gente. Não vamos dar espaço para os sentimentos tóxicos. Nós temos aqui a pergunta da Vânia.
falando sobre a questão do perdão. A minha produção vai colocar para mim, da Vânia Tomala. Vamos lá. Doutora, outra pergunta. O que faz uma pessoa ter dificuldade de perdoar? É orgulho? Não refletir sobre os fatos que aconteceram? É como eu falei antes, né? Envolve decepção, expectativas que foram frustradas, quebra de aliança, traição. Então, isso ofende, né? Isso machuca. Então, a dificuldade pode ser essa, né? Tá residindo aí na questão da emoção. Mas quando você traz o assunto para o racional, entendendo tudo como que ele se processa na nossa vida, como ele se processa no nosso corpo e as consequências que ele traz, eu considero, né? Eu vejo muito isso no consultório. A tendência é, digamos, a ficha cair e trazer um novo construção daquela situação. Você muda o olhar para aquela situação. Você traz uma interpretação mais racional para aquela situação, né? E aí, Keila, entender que o ofensor ele teve uma imaturidade, ele não soube conduzir a situação de uma forma razoável, de uma forma respeitadora. Os valores, tanto do ofensor quanto do ofendido, podem ser valores totalmente incongruentes, e isso vai gerando uma mágoa, vai gerando uma quebra da expectativa e, consequentemente, uma frustração. Isso tudo envolve, né, a dificuldade. Mas quando a gente olha para esse plano mais racional, a gente começa a mudar a interpretação, né, das nossas concepções. Porque as nossas concepções, as nossas interpretações do ocorrido estão muito carregadas de emoção, né? E quando a gente vai se liberando dessa emoção, a gente vai construindo um olhar mais racional e vai entendendo que o melhor caminho é perdoar. O melhor caminho é perdoar. Excelente, excelente, doutora. Principalmente agora no final do ano, onde nós vamos encerrar um ciclo para abrir outro ciclo. Que bom que a gente tem a oportunidade de abrir esse novo ciclo leve, com novos objetivos, liberando desse peso. E aí tivemos aqui também um comentário da nutricionista Maria Madalena. Ela colocou aqui, Keila, eu quero uma caneca. Eu vi esse comentário aqui. Keila, eu quero uma caneca. Ela está falando da caneca aqui, do Conversando com Keila Braz. Ó, doutora, sua caneca já está separada. Ó, se você também quer uma caneca dessa, do Conversando com Keila Braz, olha, deixa eu colocar aqui direitinho. Em janeiro nós vamos fazer o sorteio. Então fica ligadinho na nossa rede social para você participar. E se você perdeu alguma parte da nossa conversa, depois você vai poder acompanhar na íntegra no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. Se você ainda não é inscrito, quero te fazer um convite para você se inscrever, ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Lá tem vários conteúdos incríveis de nossas lives que nós já fizemos. Então, se você não é inscrito, quando acabar essa live, você corre lá, se inscreve e ativa o sininho. E vou aproveitar aqui, quando nós estávamos falando sobre o tema, a professora Márcia, ela deixou uma frase para a gente sobre o perdão. Vou ler para vocês. O perdão é um ato relevante para quem deseja seguir uma vida tranquila e adiante. Mesmo que o outro não entenda, é mais fácil pedirmos o perdão. A vida flui bem mais leve. Então, assim, leveza. Tudo que a gente está precisando hoje é ter mais leveza, principalmente diante desse ano que está sendo assim, está terminando, mas foi bem desafiador. E olha quanto conteúdo a doutora nos ensinou hoje.
para a gente poder ter uma mudança na nossa vida. Ivonete colocou, quem perdoa é feliz. E como a doutora disse, perdão e gratidão são pilares da felicidade. E já falamos tanto de perdão, vamos falar agora de gratidão. Estamos aqui no final do ano, bem desafiador, mas eu sou muito grata à vida, muito grata a vocês que estão aqui conosco durante esse período todo, todas as quintas, e depois você vai lá no canal e está conosco compartilhando conhecimento. E tem uma frase aqui, doutora, da Oprah, que diz assim, seja agradecido pelo que você tem e acabará tendo mais. Se você se concentrar do que você não tem, nunca terá o suficiente. Doutora, o que é gratidão? Nossa, um tema maravilhoso, né? Eu vou arriscar dizer, por minha conta e risco, que gratidão é um estilo de vida. Não é você ser educado, né? Quando alguém faz alguma coisa para você, e não é você agradecer a Deus, ao universo, né? Dependendo da fé de cada um, pelo que aconteceu de bom. Mas gratidão é um estilo de vida, é um reconhecimento, é uma interpretação, é uma mudança de lente para a vida. E isso é muito bom, né? A psicologia positiva, né? É uma abordagem científica, uma das mais novas que surgiu nos anos 90, com o Dr. Martin Seligman, e ele fala que a gratidão, não existe felicidade sem gratidão. É uma mudança de mindset, é uma mudança de olhar, é uma mudança de lente para a vida. Então, por isso que eu arrisco dizer que gratidão é um estilo de vida muito saudável. Por sinal, maravilhoso. Estilo de vida saudável, que é tudo que nós queremos. Ter um estilo de vida saudável. Ai, gratidão é tudo. Isso aí. Tem uma frase do Shakespeare que diz assim, a gratidão é o único tesouro dos humildes, ou seja, é um tesouro você ser grato, né? Doutora, sim, estamos falando de gratidão, como desenvolver a gratidão? Sim, existe... Eu quero pontuar uma coisa muito pertinente, Keila, antes da gente falar sobre isso, muito pertinente nos dias de hoje, né? Que é a gratidão e ansiedade. Hoje a gente tem visto, eu tenho visto no consultório, e eu vou já emendar até na sua pergunta. A gente tem visto no consultório muitas crises de ansiedade, pânico, em função de tudo isso que está acontecendo, né? Em função dessa pandemia. E a gratidão, ela vai na contramão da ansiedade. Por quê? Porque a gratidão, ela treina o seu olhar para que você reconheça as coisas boas que acontecem com você no dia a dia, né? Na vida, no dia a dia, você treina esse olhar. Então, você olha para o que aconteceu, ainda que tenha sido 1 hora atrás, mas isso é passado, né? Mas o seu foco é no reconhecimento das coisas boas. Ao contrário, totalmente o contrário, vem na contramão da ansiedade. A ansiedade é esse foco excessivo no futuro e com o futuro e com preocupações, né? Com pensamentos catastróficos. Então, quando começa a praticar a gratidão, você reduz os níveis de ansiedade. Você reduz os níveis de ansiedade e, inclusive, da depressão. Que a depressão também tem esse olhar, né? De desânimo, um olhar catastrófico. E a gratidão, ela vai treinar, porque o nosso olhar, né? A frequência das nossas interpretações ou dos nossos pensamentos distorcidos sobre uma realidade, ele vai gerar um padrão de pensamento. Então, se você tem um padrão de pensamento catastrófico, de preocupação, aquilo vai gerar emoções tóxicas da mesma forma.
E aí começa também, né, como o caso do perdão, a conta também começa a chegar. Então, como que você pode, né, um exercício muito falado, um exercício muito corriqueiro, é você fazer uma lista de gratidão, né, uma lista diária de gratidão, de 5 situações que aconteceram com você. E é importante sinalizar também que não são situações complexas ou de uma grande dimensão. A gente pode ser grato por pequenas coisas, né? Nossa, tomei um banho morno, hoje eu fiz uma refeição boa, coisas que nos acontecem inteiramente no dia a dia, para que a gente comece a treinar o padrão, o nosso padrão de pensamento para um padrão mais otimista, uma visão mais otimista e de futuro. Então, quando você observa as coisas positivas, ainda que pequenas, você vai ter muitos motivos de reconhecer, né? A gratidão é esse reconhecimento. Se você ou para reconhecer somente as coisas grandes que acontecem, né? Somente as coisas vultuosas que acontecem, o seu otimismo ou o seu senso de bem-estar, que é isso que a gratidão vai promover, vai ser muito restrito. Vai ser restrito só às coisas de grande. Então, você fica restrito. Agora, quando você deixa de olhar somente para as coisas grandes e pontuais que acontecem, mas busca, e é uma busca, você precisa observar, você precisa buscar, você precisa procurar isso num primeiro momento, né? Porque o primeiro momento ainda é um momento de treinamento, digamos assim. Mas quando você começa a treinar o seu cérebro, a mudar essa chave, a virar essa chave, a mudar esse padrão de pensamento, buscando em coisas simples e pequenas coisas que acontecem dia a dia, você não vai nem mais fazer esse esforço, né? Esse esforço com X, essa força extra. Vai estar natural. Isso vai estar natural, porque você mudou o padrão de pensamento. E aí a consequência disso é a leveza, é um bem-estar. Inclusive, né, pegando um gancho da questão do perdão, você fazer essa lista de gratidão também ajuda na liberação do perdão. Porque você vai experimentar emoções agradáveis, né? O bem-estar, isso mexe com uma área do nosso cérebro, né? Que promove a dopamina, que quando você faz uma lista, isso vai influenciar, vai impactar na liberação de dopamina. E a dopamina é essa sensação maravilhosa de bem-estar. E é curioso dizer também, né, Keila, que essa liberação, esse impacto, ele é muito parecido, né? A gente pode comparar com o prazer de se alimentar, com o prazer de ir num lugar legal, com o prazer do sexo. Então, a gratidão, ela concorre com todas essas ações, com todas essas experiências que a gente pode ter no nosso dia a dia. Então, é uma questão de exercício. Então, a gente precisa exercitar para trazer mais tempos de qualidade, de bem-estar e de felicidade. Isso depende de nós. Inclusive, né, fazendo mais um parênteses, a gratidão, o exercício da gratidão nessa liberação de dopamina, ela pode, inclusive, não estou falando que as pessoas precisam fazer isso, porque isso que eu vou falar precisa de uma autorização médica, né? Mas o nível de dopamina que é liberado pode ser comparado a muitos medicamentos antidepressivos.
é um exercício terapêutico. Muito bom. E você vai pagar quanto por isso? É só começar a praticar. Então, vamos começar a praticar. E a doutora falou que é o quê? Exercício. Então, eu te desafio a você escrever 5 coisas que você é grato. É um desafio. Quando terminar essa live, você pega um papel e escreve 5 motivos de gratidão. E aí você vai começando a ser grato e vai exercitando. Vamos treinando. Conforme a gente treina, mais a gente vai evoluindo. Treine até se tornar. Então, vai praticando. Você vai pagar quanto por isso? Nada, só um pouco do seu tempo. E aí você vai liberar um monte de substâncias maravilhosas para o teu corpo e passar a ser mais feliz. Gratidão gera felicidade. Que maravilha! Muito incrível. Como nós estamos aprendendo hoje, nessa noite. Temos um recadinho aqui do Marcelo. Ele colocou, Marcelo de Souza. Obrigado por tudo, doutora. Olha que incrível. Obrigada, Marcelo. A live vai ficar no YouTube? Sim, depois a live vai para o YouTube, no meu canal, Conversando com Keila Braz, Marcelo. Depois você pode entrar lá e aproveita e se inscreve, ativa o sininho. E vamos falar continuar falando desse assunto maravilhoso, que é o perdão e a gratidão. Ivonete Braz colocou aqui, doutora, eu sou grata pela vida. Uau, muito bom a gente ser grato. A gratidão vai liberando tantas coisas boas para a gente. Vamos ser gratos. Esse ano, a gente pode ter muitos motivos para a gente praticar a gratidão por tudo que aconteceu, escrever lá no caderninho. A doutora já começou a falar sobre isso, né? Os benefícios da gratidão. Mas vamos continuar. Doutora, quais são os benefícios da gratidão? Muitos benefícios, né? Mas eu queria fazer mais uma orientação, muito baseada nessa colocação, né, que essa espectadora teve. Ser grata pela vida. Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas vai ser mais maravilhoso ainda, né? Não sei se eu posso falar dessa forma, se ela pormenorizar o que exatamente que ela é grata pela vida. Porque ser grata pela vida é muito genérico, né? A gente bota tudo num pacote só. Mas é importante a gente pormenorizar. Ser grata por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você está dando um input incrível para o seu cérebro, para essa zona de recompensa que libera a dopamina. Quando você pormenoriza, você vai enxergar a importância daquilo que aconteceu de uma forma muito mais ampla. Vou fazer um desafio, Keila, posso? Sim, claro. Gente, olha o desafio, hein? Eu vou sugerir para que as pessoas que precisam liberar perdão comece a olhar o fato com gratidão, buscando, identificando algum motivo de gratidão por esse fato. Como, por exemplo, né, a pandemia. Nós tivemos muitas perdas. E aí, uma escolha, ou eu olho para a perda, ou eu olho para aquilo que a pandemia, de bom que a pandemia está me causando. É um baita de um desafio, porque envolve dor. Eu quero gerar esse desafio para aquilo que foi motivo de mágoa, motivo de decepção. Que pontos positivos você pode avaliar que tenha acontecido nesse fato? Né? Talvez uma aprendizagem, talvez uma aproximação de uma outra pessoa, talvez uma mudança de pensamento, um autorrespeito. O que pode ter gerado esse fato que te machucou? Qual é o ponto positivo que você consegue extrair com aquela força extra desse fato? E pormenoriza, escreve. Né? Eu sempre oriento aos meus pacientes a escrever,
E não é digitar, não, né? Nem no computador, nem no celular, é escrever papel e caneta. Quando a gente escreve, o nosso cérebro, ele consolida mais ainda aquele entendimento, né? O nosso sensorial, o nosso pensamento, o nosso olhar está envolvido naquela prática que a gente está fazendo. Então, escreve. Escrever traz resultados mais positivos, consolida mais. Então, eu quero trazer esse desafio, até para que você também comece a experimentar esses benefícios da gratidão e a possibilidade do perdão ser mais forte, né? A possibilidade do perdão ser mais verdadeira. Então, falando dos benefícios, a gratidão, como eu acredito, né, que se torna um estilo de vida, ela vai proporcionar a melhora do sono, vai trazer bem-estar, melhora da ansiedade, quer dizer, da ansiedade também, da depressão, a melhora da memória, redução do estresse, melhora os relacionamentos. Imagina a gente se relacionando com uma pessoa de visão positiva, de bem-estar, de otimista, né, que está gerando dopamina, o quanto isso faz com que os relacionamentos sejam mais felizes, né? Ninguém gosta de estar se relacionando com aquela pessoa que está ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém gosta, né? Então, quando você estabelece, quando você busca, quando você pormenoriza os seus motivos de gratidão, você muda a sua lente para a vida. Você muda a sua lente, o seu olhar, né, para os acontecimentos. E isso vai reverberar em várias áreas da sua vida. Então, melhora o sono, inclusive, né? São muitas melhoras, né? Muitos benefícios com um simples ato, que é fazer uma lista de gratidão, por exemplo, né? É um simples ato. Fazer gentileza, proporcionar ao outro um bem-estar, isso também reverbera positivamente na gente. Isso também é uma outra dica, né? Além da lista diária de gratidão. Muito bom. Então, pequenos atos podem gerar grandes resultados. Eu vi aqui também que o Valmir entrou. Gratidão, Valmir. Seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre gratidão. Então, faça a sua listinha, aproveita esse tempinho quando terminar a live, senta lá e faz sua lista de gratidão e comece a praticar todos os dias. Inclusive, na live passada, a Luana falou que no início, como é que ela venceu os desafios? Começou com 5 listas de gratidões. Eu sou grato porque tenho a minha família, tenho minha filha, hoje fiz isso. E começou pequenininha a lista que ela falou, daqui a pouco a lista estava enorme. Então, é isso, começar a anotar para que o cérebro comece ali a absorver e reprogramar. Temos também mais um comentário, doutora, da Lucimar. Temos que ser grata como pequenas coisas, como isso mesmo, da vida, ou seja, os pequenos detalhes. Perfeito, isso mesmo. Né? Isso muda totalmente a perspectiva de futuro, né? Isso muda totalmente a nossa saúde, o nosso corpo, reduzindo, inclusive, ou regulando, melhor dizendo, a liberação de cortisol e de adrenalina. Então, são muitos os benefícios, né? Muitos os benefícios. E a gente precisa, é algo que não custa caro, você não precisa comprar, você não precisa do outro para promover, né, para te facilitar isso, só depende de você. Então, é sentar, como você disse, né, separar 5 minutinhos do dia para construir essa lista. E entenda que isso, por mais até, né, como eu falei lá no início, que a religião promove também a gratidão, assim como o perdão, a gratidão também é estudada pela neurociência. Os efeitos, os benefícios são comprovados. Então,
é algo que não custa nada e que traz um benefício fantástico. Quando eu falo não custa nada, é monetariamente falando, né? Não tem, não tem preço, mas tem um valor incrível para a nossa vida. Né? Excelente, doutora, é verdade. E às vezes a pessoa fica buscando tantas coisas assim, mirabolantes, para ter uma diferença na vida. E o detalhe, as coisas estão nos detalhezinhos da vida, coisas simples fazem uma diferença enorme. Temos aqui, mais um comentário da Andréia Áviles. Oi, aqui o Chulipa Rene. Ah, que legal, Chulipa. E concordo com tudo isso. Procuro sempre ser grato por tudo. E o maior beneficiado sou eu mesmo. Muito bom, parabéns, Chulipa. Maravilha. Muito bom. A Rosane colocou, gratidão pelo ar que respiramos. É isso aí. Vamos ser gratos. Hoje vai ser a nossa última live desse ano, porque depois vai vir Natal, depois vai vir o Ano Novo, mas ano que vem estaremos aqui juntinhos. Então, se tem um motivo, se eu for escrever aqui, minha gratidão. Eu sou grata por estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, pelos nossos consultores profissionais que estão aqui conosco, nos ensinando cada dia mais. Estou adorando. Ai, que ótimo, que satisfação. Essa matéria é muito boa, muito bom. Doutora, qual a importância de sermos gratos? Keila, eu vou traduzir numa palavra só, né? Saúde. Todos nós precisamos de saúde. E questões emocionais trazem doenças para o corpo, doenças que a gente nem imagina, mas o corpo expressa toda essa toda uma disfunção emocional, né? Com emoções tóxicas. E a gratidão, ela vai nessa contramão. São as emoções boas que trazem saúde. Quando a gente vai no médico, que não é um check-up, mas é para cuidar de alguma coisa, não é de todo impossível que o corpo só está expressando algo que ficou consolidado por uma emoção tóxica. Então, se é necessário, se quisermos ter saúde, a gente precisa praticar, né? Não só a gratidão, mas como nós falamos antes, o perdão também. São, como eu falei e continuo falando, que são pilares realmente da felicidade. São pilares da saúde. A nossa emoção, ela controla muito mais do que a gente imagina o nosso pensamento, as nossas atitudes e as nossas escolhas, as nossas decisões. A emoção, ela tem esse poder, né, de sorrateiramente controlar tudo isso. E a gente precisa mudar a lente, né? A gente precisa mudar as interpretações, essas emoções, para que a gente viva melhor, para que a gente alcance o que a gente busca tanto, né? Parece que às vezes a gente busca, vai correndo atrás do vento da saúde, mas buscar de forma consciente e eficaz é se esforçar para liberar perdão e ter esse estilo de vida baseado na gratidão. Eu resumo incrível. Muito maravilhoso. Sensacional. Extraordinário. Que aprendizagem. Muito conhecimento. Temos aqui um comentário da Roberta Rosa. Sou grata por esta noite. Palavras pela doutora Simone e pela atenção e simpatia da Keila. Obrigada. Nós te agradecemos pela sua participação. Realmente foi assim, incrível. A gente aprendeu tanto hoje sobre perdão e sobre gratidão. E aí, o Chulipa colocou eu também, kkk, ligadinho, isso aí. Márcia Pereira, boa noite a todos. Foi da Márcia aquela frase que eu falei sobre perdão no início, a professora Márcia que colocou, muito incrível o depoimento dela.
Depois, se você não viu, você pode acompanhar lá no meu canal do YouTube, revendo essa live que vai estar disponível daqui a alguns dias. Lucimar Miranda, Keila Braz, você está de parabéns, superou todas as lives que vi até o momento. Olha aqui, eu não tinha nenhuma paciência para ver, mas esses temas estão de parabéns. Que ótimo que você está aqui ligadinha conosco. Gratidão total. Também, abraço, a Rosane falou. Assim, muito bom estar com vocês aqui, doutora. Assim, nós aprendemos muito, porque muitas das vezes se fala sobre perdão de um ponto de vista único. Só que hoje não, nós aprendemos que é muito além. E até como o depoimento da Vânia Tomala, gratidão vai além. E a doutora mostrou isso aqui para a gente hoje. E está assim, super relevante no final do ano a gente já poder reeditar, parar para pensar, agradecer, reeditar tudo aquilo que a gente não quer para o próximo ano, escrever as nossas metas, colocar em prática tudo aquilo que nós compartilhamos. Eu sou muito grata por estar aqui com vocês, podemos realizar o sonho de conversar, de aprender, de transformar e de contribuir para um mundo melhor. E isso a gente pode começar fazendo com pequenas coisas, como a doutora nos ensinou hoje. Doutora, queria pedir as considerações finais, os contatos da senhora e dicas para esse próximo ano que está começando, 2021. Olha, eu quero agradecer, né, a oportunidade de esclarecer, né, esses pontos importantes que contribuem para a nossa felicidade, bem-estar, saúde. E eu fico muito grata, né, por ser a condutora dessas informações. Agradeço a você, agradeço pela confiança, pelo convite, agradeço a cada ouvinte, né, a cada participante que está nesse momento com a gente, ouvindo e participando, né, contribuindo com essa live. E eu quero desejar, né, um ano de 2021 com uma perspectiva mais positiva, não perspectiva do sistema, que é muito maior do que nós, mas uma perspectiva positiva da nossa vida, daquilo que depende da gente, né? Tendo um olhar mais positivo de nós, avaliando todo o nosso potencial, as nossas possibilidades e caminhando nessa direção dos nossos objetivos, né? Entendendo que nós somos adultos e adultos têm recursos para gerar essa vida com um pensamento, uma interpretação mais positiva da vida. E uma das formas de fazer isso é esse ato singelo de gratidão. Eu sei que o perdão ele é mais desafiador, mas começa pela gratidão, né? Vamos começar pelo primeiro degrau. Começa pela gratidão. Começa a praticar a gratidão, para que haja essa mudança de olhar, de lente, e você ter essa vida, né? Que a gente tanto busca, que a gente tanto procura, mas às vezes está tão pertinho da gente, por uma atitude, por um ato, de gastar 5 de investir na nossa autoestima, naquilo que nos traz prazer, naquilo que nos traz felicidade, naquilo que vai ser investido o nosso potencial, olhando a vida pela ótica da gratidão. E isso tudo reverbera primeiro em você e depois reverbera no outro, né? Então, tem até uma frase que eu gosto muito de Jesus Cristo, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, a referência que eu tenho de amor para o outro sou eu. Então, eu preciso me amar, eu preciso estar bem comigo, principalmente emocionalmente, e isso automaticamente vai reverberar para o outro. Então, eu preciso ter esse olhar para mim, né? Para que eu possa até gerar até mais empatia pelo outro. Eu vou querer exatamente para o outro aquilo que eu passo, aquilo que eu vibro, aquilo que eu experimento. Eu vou saber de cadeira oferecer isso para o outro, né? Aconselhar, orientar, porque eu faço isso comigo. Eu sou responsável por mim. É autorresponsabilidade.
Então, praticar a gratidão e o perdão faz parte dessa autorresponsabilidade. E eu desejo imensamente, né, que essa live, essas orientações possam impactar de uma forma muito positiva a vida de cada um que está ouvindo sobre isso. Que seja terapêutico, né? Doutora, muito obrigada. Que dicas assim extraordinárias, porque não são só palavras, mas é algo que muda, impacta e que, se colocado em prática, podemos colher resultados assim diferentes, incríveis para um próximo ano, esse ano está terminando, mas um outro ano vai começar e nós podemos sim mudar, independente de como vai ficar o cenário, mas se a gente escolhe, se a gente tomar essa decisão, então é uma escolha. Eu acho muito legal essa coisa de que depende de nós. Eu acho muito melhor quando depende de mim do que quando depende do outro. Então, isso depende de nós. Então, nós podemos mudar. É possível. E você mostrar para cada um de nós essa possibilidade, esse novo horizonte, principalmente nessa época tão assim, desafiadora. Eu só tenho gratidão, muita gratidão a dizer. Assim, doutora, maravilhada com todo esse aprendizado. Incrível. Que bom, que ótimo. Tivemos aqui alguns depoimentos, comentários finais, e a Márcia colocou: perdoar é ser grato sempre. Perdoar e ser grato sempre, é isso, Márcia. Obrigada, gratidão. E a Andréia, no caso Chulipa também, gratidão, #gratidão. Márcia, parabéns pela live, abençoando vidas, obrigada, gratidão pela vida de vocês, por estar aqui, e eu fico muito feliz. A Rosane colocou, né, também agradeço. Ai, gente, que maravilha. E tivemos vários depoimentos, e assim, doutora, essa semana estava lendo um livro que fala sobre pense e enriqueça, só que na versão para mulheres. E eu li um poema que eu queria compartilhar com todos vocês, principalmente nesse período de final do ano e logo o início de novo ano. Esse poema fala de fé, e ele é de Family Friends, e está escrito assim: ter fé é desafiar a lógica. É preciso fé para pensar positivamente. É preciso fé para acreditar que existe um Deus amoroso que se importa profundamente com nossa dor. Acreditar na vida, no universo ou em si mesmo, depois de numerosos fracassos, é ter coragem. Fé é um ato de coragem. É escolher levantar de manhã, encarar nossos medos e acreditar que Deus nos ajudará. Fé é escolher acreditar que, embora possamos ter fracassado 100 vezes, antes podemos ser bem-sucedidos da próxima vez. E assim, nós estamos nos aproximando dos minutos finais dessa live, e eu quero dizer para todos nós que tenhamos fé. Fé para esse novo ano que vai começar. Fé para agradecer e gratidão por tudo que aconteceu, né? E detalhando nos mínimos pontinhos que foi acontecendo na nossa vida, como a doutora falou, que não nos falte fé, que não nos falte gratidão. Eu agradeço, assim, pela sua participação, doutora, por essa parceria, Obrigada. por ter estado aqui conosco, e porque também vai estar conosco no próximo ano, para a gente estar aqui compartilhando conhecimento. Eu agradeço a você, meu amigo, que está aqui juntinho comigo agora, ouvindo, você que vai ouvir depois, pela sua participação. Estar juntinho com você aqui é maravilhoso, que possamos no próximo ano estar assim, bem conectados, bem juntinho, compartilhando e dividindo todo o nosso conhecimento. E gratidão a todos os especialistas que conversaram comigo e que também estarão conversando no próximo ano. Nós aprendemos tanto nesse ano, esse ano bem desafiador, mas nasceu esse projeto de estarmos aqui compartilhando conhecimento, que é algo que eu amo. Quando se fala de transformação, isso assim me move. Quero desejar aqui para vocês um ótimo, um feliz Natal, que o espírito de Natal venha renascer para as novas oportunidades, para possibilidades, né? E desejo boas festas, que mesmo sendo assim um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, sem muitos abraços, sem aqueles beijos,
Porém, o amor não tem distância. Mesmo que, de repente, seja aquele Natal virtual, o amor não se isola. O amor está no ar, como a doutora bem disse, né? Amar a si mesmo, como o próximo também. Então, vamos amar mais. Eu quero desejar que você perdoe mais, que você se ame mais, que você viva mais e que seja, assim, muito feliz. Doutora, gratidão. Feliz 2021. E um ano feliz vai depender de nós, não só do outro. E eu aguardo vocês aqui conosco no próximo ano. A senhora quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Só agradecer. Agradecer mais uma vez a você, a todos os participantes e desejar um Feliz Natal, né? Um Feliz Natal, ainda que seja uma data que a gente, como eu estava falando, né? É um momento de que geralmente as famílias se encontram, se reúnem, né? Mas a gente precisa entender que a gente pode se reunir virtualmente, prezando a saúde. Não adianta estar todo mundo junto e não ter a saúde, né? Então, que nesse Natal, por mais que haja esse distanciamento, a gente precisa estar unido no amor e vibrando em saúde, né? Isso é importante. E feliz ano novo, né? Que 2021 a gente faça a nossa parte, a gente busque esse caminho que depende de nós, que é o caminho da qualidade de vida, do bem-estar, de alcance dos objetivos, da meta. É um novo ciclo. Então, se possível, vamos zerar aquilo que não contribuiu e começar tudo de novo, com as experiências boas que nos irão para alcançar os objetivos em 2021. Felicidade a todos. E vamos ser felizes, gente. Amo vocês. Muita gratidão. Feliz 2021. Que possamos estar aqui juntinho. Você e eu. Nós. Gratidão, doutora. Muito obrigada a todos os recadinhos. Obrigada. Obrigada a todos. Beijos. Beijo em todos. Gratidão.